Olá pessoal, vamos a mais uma aula de resolução de questões. Vamos ver hoje a primeira de um total de 3 aulas de resolução de questões, questões comentadas sobre conjuntos numéricos. Essa primeira aula envolve questões mais básicas, ou seja, será um nível mais básico. A segunda aula será um nível intermediário de dificuldade e por último nós teremos uma aula com questões mais avançadas, um nível um pouco mais elevado. Ok? Eu acho importante, muito importante, a resolução de questões no seu aprendizado aí para os seus estudos. Ok? É muito importante. Mas, primeiramente, sempre veja o conteúdo, estude a matéria. Não vá diretamente para as questões, porque daí fica uma lacuna. Pode ficar uma lacuna e você não vem aproveitar muito bem essas aulas aqui. Ok? Vamos começar então, questão número 1. Diz o seguinte: assinale a alternativa verdadeira. Ó, ele está pedindo a alternativa verdadeira. O item A fala o seguinte: nós temos dois conjuntos aqui. Um conjunto com 5 elementos, formados pelos elementos 1, 2, 4, 6 e 7. Enquanto na direita aqui, ó, isso aqui é um conjunto também. Repare os colchetes. Quando nós tivermos colchetes aqui ó, representando conjuntos, isso aqui na verdade é um intervalo. Olhe para mim aqui embaixo, olha só. O intervalo ali está dizendo que ele vai do 1 até o 7. Concorda comigo? Esse intervalo aqui, ó, pensando em uma reta real, vamos colocar uma retinha aqui. Ó. Uma reta, imagina aqui uma reta real, ou seja, números reais. Tá? Ele está dizendo que esse intervalo vai do 1 até o 7. Vamos pensar aqui o 1 e vamos pensar aqui o 7. Agora, repare o seguinte. O colchete está fechado para o lado de dentro. Significa que esse 1 ele pertence a esse intervalo. Ou seja, a gente deve pintar essa bolinha aqui. A mesma coisa acontece com o 7. O colchete está apontando para dentro, ou seja, o 7 está entrando no intervalo. Então, o 7 pertence a esse conjunto. E quando é um intervalo, gente, significa que todos os números, sejam racionais ou irracionais, que estejam entre 1 e 7, eles pertencem a esse conjunto, a esse intervalo, que é um subconjunto dos números reais. Ok? Agora, olha só. Ele está dizendo, voltando aqui em cima, a esse conjunto representado pelos números 1, 2, 4, 6 e 7. É um conjunto que tem apenas 5 elementos. Esses elementos aqui colocados no conjunto, eles ficariam aqui. Ó. Aqui estaria o 1, aqui estaria, por exemplo, o 2, aqui vamos, por exemplo, colocar aqui o 4, aqui assim o 6 e aqui nós teríamos o 7. Por exemplo, assim, perceba o seguinte, olha para mim, todos os elementos do conjunto da esquerda, eles pertencem ao intervalo. Mas não significa que esses dois conjuntos eles são iguais, tá? Até porque é o seguinte, dois conjuntos são iguais quando todo elemento de um deles é também elemento do outro. É o que não acontece aqui. Nós temos infinitos elementos aqui no intervalo e esses infinitos elementos não estão presentes no conjunto da esquerda. Então, consequentemente, o item A é um item falso. Ok? Vamos para o item B. Diz o seguinte. Se C é um intervalo, de novo, ó, de menos 1 até 3. Vamos colocar aqui o conjunto C. Ele é um intervalo que vai de menos 1, reparem lá, é aberto em menos 1, e ele é fechado em 3. Ou seja, esse intervalo, pensando aqui ó, a reta real, nós temos ele representado da seguinte maneira. Aberto em menos 1, vamos pensar aqui, ele está aberto em menos 1, porém está fechado lá no 3. Então, fechadinho no 3. E todos os números que estão aqui, ó, sejam racionais ou irracionais, pertencem a esse intervalo. Vamos continuar ali e ver o que acontece. Olha só. Então, menos 1 não pertence ao conjunto C. Vamos ver aqui, ó. Olha o menos 1 aqui, ó, bolinha aberta. Então, realmente, ele não pertence. Isso aqui a gente consegue ver aqui, ó, que o nosso colchete aqui está virado para o lado de fora, fazendo com que o menos 1 não entre nesse intervalo. Então, isso daqui realmente é verdadeiro. Agora ele fala assim, ó, mas o 3 pertence. Isso é verdade, gente?
Onde é que está o 3? Opa, está aqui, ó. O 3 é bolinha fechada? É bolinha fechada sim. Então, o 3 pertence ao conjunto verdadeiro também, fazendo com que a alternativa B seja o item verdadeiro, ou seja, é a alternativa que devemos marcar, ok? Mas vamos continuar. Letra C diz o seguinte: se D é igual ao intervalo que vai de 2 a 6, vamos construir um intervalo aqui, ó. O intervalo D, ele vai de 2 fechado até 6 fechado. Foi isso que foi dito. Então, nós temos aqui, ó, imaginando aqui a nossa reta real, esse intervalo aí, ele vai do 2 fechado, então vai do 2 fechado até o 6 fechado. Todos esses elementos que estão entre o 2 e o 6 pertencem a esse intervalo. E ele fala o seguinte: então, 2 pertence ao intervalo D? Pertence, tá ali, ó. Tá vendo que tá fechadinho ali? Então, verdadeiro, 2 pertence. Mas 3 não pertence ao intervalo D. Repare o seguinte, olha só, onde é que está o 3? Se aqui é o 2 e ali é o 6, o 3 está mais ou menos por aqui. Aí eu pergunto para você, meu amigo, o 3, ele está fora desse intervalo? Não, né? Então, quando ele fala que o 3 não pertence, essa afirmação aqui, ela é falsa, fazendo com que o item C também seja falso. Ok? Vamos para a letra D, que diz o seguinte: a intersecção de dois intervalos numéricos é sempre um intervalo numérico. Olha só, cuidado nisso daí. Vamos imaginar o intervalo A, que vai do 1 até o 2, e vamos imaginar o intervalo B, que vai do 3 até o 4. O que acontece aqui? Ó? Vamos colocar aqui as duas retas reais, só para você ver aqui, ó, bem rapidinho. O intervalo A, ele está dizendo que vai do 1 até o 2. Vamos dizer que aqui é o 1 fechado, então, e aqui é o 2 fechado. Ele está dizendo que esse aqui é o intervalo. O intervalo B, eu estou dizendo como exemplo que vai do 3 até o 4. Vamos imaginar aqui o nosso 3 e vamos imaginar aqui o nosso 4. Aí ele afirma o seguinte, vamos ler de novo a letra D. A intersecção de dois intervalos numéricos é sempre um intervalo numérico. Pessoal, vamos fazer a intersecção aqui rapidinho. O que seria a intersecção desses dois conjuntos? Olha só, aqui nós temos o intervalo A. Aqui assim, ó, nós temos o intervalo B. A intersecção, gente, ela será completamente vazia. Por quê? Não existem elementos em comum no intervalo A e no B ao mesmo tempo. Então, isso aqui, ó, a intersecção acaba sendo um conjunto vazio. Ele diz assim, ó, é sempre um intervalo numérico. Falso, gente. O intervalo numérico, ele nunca é vazio, até porque ele diz que está começando em tal número e terminando em tal número. Ok? Vamos lá, continua comigo aqui, ó. Então, esse item D é um item completamente falso. O item E fala o seguinte: a união de dois intervalos numéricos pode ser um conjunto vazio? Opa, olha só. Pessoal, olha para mim aqui, ó. Para que a união entre dois conjuntos seja um conjunto vazio, para que a união, tá? Esses dois conjuntos, eles devem ser vazios. E eu pergunto para você, ele diz ali no item E, a união de dois intervalos numéricos pode ser um conjunto vazio? Se os intervalos numéricos nunca são conjuntos vazios, como é que a união vai ser um conjunto vazio? Né? Então, esse item também é o item falso. Então, realmente, nós ficamos com o item B como alternativa verdadeira. Ok? Vamos à questão número 2, lá do Paraná, que diz o seguinte: indique qual dos conjuntos abaixo é constituído somente por números racionais. Olha só, somente de números racionais. Pessoal, o que é um número racional mesmo? O número racional é um número que pode ser escrito em forma de uma fração, onde o numerador e o denominador são números inteiros. Mas o denominador, lembre, ele não pode ser zero. Vamos escrever isso aqui? Olha só, o conjunto dos racionais, ele pode ser representado assim, ó. O que, no caso, é a letrinha, né, do conjunto. Ele é formado pelas frações
A sobre B, tal que o A é um número inteiro, tá? Pertence aos inteiros, e o B também pertence aos inteiros. Só que tem a particularidade do B não poder ser zero, ou seja, é os inteiros não nulos. O asterisco ali indica que o zero não entra. Ok? Então, olha só. Exemplos clássicos de números racionais, por exemplo, 3 quartos, menos 5 sétimos, 8, menos o 2, 0 e por aí vai. Ferreto, olha só uma coisinha aqui. Você está colocando números inteiros aqui. Mas, meu amigo, você concorda comigo que quando não aparece nada embaixo, nós temos o número 1? Aqui nós não temos inteiro sobre inteiro, inteiro sobre inteiro, inteiro sobre inteiro. Então, tudo isso daqui ó, são realmente elementos que pertencem ao conjunto dos inteiros. E olha só, inclusive, vamos lembrar isso aqui. Ó. Imagine aqui o conjuntinho dos números naturais. Agora, imagine aqui por fora ó, o conjunto dos inteiros. Tá? Conjunto dos inteiros. Todo número natural é um número inteiro. E agora imagine que assim por fora, ó, todos os números racionais. Consegue perceber então que todos os inteiros são racionais e todos os naturais também são racionais? Perfeito? Agora repare o seguinte, ó, aqui do lado direito nós temos os irracionais. Tá? Vamos representar os irracionais aqui, ó, com a letra I, tá? E a união desses dois aí, tudo isso daqui, ó, vamos colocar até um pouquinho mais grosso aqui, ó, a união de tudo isso daqui, ó, é o grande conjunto dos reais, tá? Vamos colocar aqui, ó, esse aqui é o grande conjunto dos reais. Então, repare o seguinte, o número real ou ele será racional ou ele será irracional. Não tem como ele ser os dois, tá? O conjunto dos reais é formado por dois conjuntos. Conjuntos racionais e conjunto dos irracionais. São conjuntos disjuntos, não tem elementos em comum, nenhum elemento. Ok? Então, olha para mim aqui, ó. Vamos resolver a nossa questão. O item A, então, vamos ver quais desses conjuntos possuem somente números racionais. Olha só. Item A. Aqui nós temos um exemplo, ó, raiz de 2. Raiz de 2, gente, é um clássico exemplo de um número irracional. Nós podemos colocar ele aqui assim. Ó. Outro exemplo aqui de número irracional é o π. Tá? Isso daí, gente, por quê? Porque tanto raiz de 2 como o π, eles não podem ser escritos em forma de fração inteiro sobre inteiro. Não pode, tá? Ou seja, depois da vírgula ali, existem infinitas casas decimais, só que em nenhum momento ali, aparece uma periodicidade, ok? Então, continuamos. O item A, nós temos dois números que são irracionais, então esse item é falso, a gente não pode marcar ele. Agora, olha só, o menos 5 no item B é racional, o 0 é racional, o 1/2 é racional. Ferreto, raiz de 9. Pessoal, olha aqui. Raiz de 9 dá quanto? Raiz de 9 é 3. 3 é racional? Claro que é. 3 sobre 1, 3. O 3 é um número natural. O natural, por sua vez, é racional. Então, gente, se o raiz de 9 ele é exatamente igual a 3, aqui nós só temos elementos racionais, tá? Então, item B seria a resposta correta. É a resposta correta. Olha só, item C. Aqui nós temos o π, que invalida, tá, gente? É um número irracional, então esse item é falso. Aqui nós temos o raiz de 3. Aqui nós temos o π. Aqui nós temos o raiz de 2. Todos eles irracionais, tá? Então, falso. Ferreto, e o raiz de 64? Raiz de 64 é 8, né, meu amigo? 8 é um número natural, portanto, ele é um número racional. Item E. Aqui nós temos o raiz de 3. Raiz de 3 é um número irracional. Então, portanto, realmente só a letra B possui elementos que pertencem ao conjunto dos racionais. Ok? Vamos à questão 3. Universidade Federal de Minas Gerais diz o seguinte. Considere a função. Olha para mim. Pessoal, embora a gente não tenha visto ainda funções, esse assunto aqui é elementar. Ele não vai assim, você não vai precisar de um conhecimento elevado em função
para resolver essa questão? O principal aqui, ó, ela fala de números racionais e irracionais, que são conjuntos numéricos e é o objetivo dessa aula aqui. Ok? Acompanha aqui. Nós temos o seguinte, essa função ela é dada por uma sentença. Assim, ó, a função f de x ela será exatamente igual a x se esse x for um número racional. Agora, a função será exatamente igual, f de x será igual a 1 sobre x, se o x for irracional. Um exemplo aqui do ladinho, olha só. Se nós tivermos, por exemplo, f de 3. 3 é um número racional. Então, olha só, se ele é número racional, a função f de x fica exatamente igual ao x, ou seja, ao número que está ali dentro. Então, se nós temos o 3 aqui, o resultado será 3. Agora, em contrapartida, por exemplo assim, ó, se nós tivermos f de raiz de 2. Raiz de 2 é um número irracional. Então, se x é irracional, o que vai acontecer? F de x tem que ser 1 sobre x, ou seja, 1 sobre x é o inverso de x. Então, se nós temos aqui raiz de 2, a resposta é 1 sobre raiz de 2, já que o raiz de 2 é racional. Ok? Vamos ver o seguinte, então. Então, é correto, olha só, afirmar que o maior valor do conjunto, ele quer saber o maior valor, não, o maior elemento desse conjunto aqui embaixo. Olha só, nós temos um conjunto, tá? Ele está sendo formado por 1, 2, 3, 4 elementos. Cada um desses elementos é uma função. Agora, repare o seguinte, ó. Os valores de x estão aqui, ó. 7 sobre 31, 1, 3,14 e raiz de 24 sobre raiz de 2. Esses são os valores de x. Tudo bem? 7 sobre 31, o x, ele é um racional ou é irracional? 7 sobre 31, isso aqui é um número que é racional. Tudo bem? O 1 é racional também, né? O 3,14, olha a pegadinha aqui, ó, o examinador está meio tentando induzir o aluno a pensar que 3,14 é o π. 3,14 é próximo a π, mas a gente sabe que o π é 13,14, 15,92 e assim vai, é um número irracional. Agora, 3,14, ele é racional, já que ele pode ser escrito como sendo 314 sobre 100. Então, isso aqui é racional. Agora, olha só, raiz de 24 sobre raiz de 2. Vamos olhar aqui do ladinho, ó. Raiz de 24 dividido por raiz quadrada de 2. Isso daqui, gente, é a mesma coisa que raiz, vamos botar uma raiz inteira, 24 dividido por 2. Pode fazer isso, Ferreto? Claro que pode. 24 dividido por 2, isso dá 12. Então, isso fica raiz quadrada de 12. E raiz quadrada de 12, pessoal, não é a mesma coisa que isso daqui, ó? Raiz quadrada de 3 vezes o 4? É, né? O que acontece? Raiz de 3 vezes o 4. Vamos ver aqui embaixo. Isso aqui é a mesma coisa que raiz de 3 vezes o raiz de 4. E raiz de 4 é quanto? É 2. Fica raiz de 3 vezes 2, ou seja, 2 raiz de 3. Como aqui nós temos o raiz de 3, faz com que todo esse número aqui, ó, seja um número irracional. Consequentemente, esse número raiz de 24 sobre raiz de 2, que é exatamente esse número aqui, esse número é um número irracional. Tudo bem? Agora, olha só. Esses 3 primeiros elementos, então, nós vamos aplicar a primeira função. F de x é exatamente igual a x. Então, ó, f de 7 sobre 31, isso aqui é exatamente 7 sobre 31. F de 1 é exatamente 1. E f de 3,14, isso aqui é exatamente 3,14. Agora, f de raiz de 24 sobre raiz de 2, por ser um número irracional, nós vamos ter que fazer o quê? F de x é igual a 1 sobre x, ou seja, f de raiz de 24 sobre raiz quadrada de 2,
Isso aqui ó, é exatamente ao inverso disso daqui. Como a gente viu antes aqui que raiz de 24 sobre raiz de 2 é 2 sobre raiz de 3, o inverso de raiz de 24 sobre raiz de 2 é o inverso de 2 raiz de 3. Ou seja, fica 1 sobre 2 raiz quadrada de 3. Vamos resolver isso aqui rapidinho? 1 sobre 2 raiz quadrada de 3, racionalizando, raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. O que a gente faz? A gente só repete o radical em cima e embaixo. Isso aqui vai ficar igual a quanto? 1 vezes raiz de 3, isso fica raiz de 3, dividido. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que o resultado é 3. 3 vezes esse 2, 6. Ok? Agora ele pergunta o seguinte, olha só o que ele pergunta. Então, é correto afirmar que o maior valor do conjunto, olha aqui os resultados, 7 sobre 31, 1, 3,14 e esse número aqui. Ó. Qual deles é o maior valor, gente? 7 sobre 31, isso aqui dá um valor menor do que 0. O 1 já ganharia. Agora, 3,14 já é maior que 1 e, consequentemente, é maior do que aquele lá. E raiz de 3 sobre 6. O raiz de 3 é próximo a 1,7. Dividido por 6, 1,7 dividido por 6 fica também um valor menor do que 0. Então, realmente, aqui nós temos esse aqui como sendo o maior valor encontrado e, consequentemente, esse aqui é o maior elemento. Tá? Então, nós temos a letra C como alternativa correta. Questão número 4 da Universidade Federal Fluminense diz o seguinte. Segundo o matemático Leopold Kronecker, um matemático alemão, tá? Ele diz o seguinte, ó, frase mais famosa desse matemático. Deus fez os números inteiros, o resto é trabalho do homem. Aí afirma o seguinte, os conjuntos numéricos são, como afirma o matemático, uma das grandes invenções humanas. Assim, em relação aos elementos desses conjuntos, é correto afirmar que, vamos lá, item A, o produto de dois números irracionais é sempre um número irracional? Olha só, o produto entre dois números irracionais é sempre um número irracional? Olha só, o raiz quadrada de 2 é um número irracional. Se nós multiplicarmos por raiz quadrada de 2 também, que é também irracional, o resultado será raiz quadrada de 4. E raiz quadrada de 4 é exatamente igual a 2. Então, o produto de dois números irracionais resultou um número racional. Então, ele diz que é sempre um número irracional? Falso. Pode ser um número racional. Ok? Então, item B é o seguinte. A soma de dois números irracionais é sempre um número irracional? Olha só, se nós somarmos dois números irracionais, assim, ó, o raiz de 2, positivo, somarmos com o raiz de 2, negativo. É a soma de dois números irracionais. E o resultado aqui deu quanto? Deu 0. Deu um número inteiro. Ele está dizendo a soma de dois números irracionais é sempre outro número irracional? Falso. Completamente falso. Tá? C. Entre os números reais 3 e 4, existem apenas um número irracional. Pessoal, entre os números reais 3 e 4, vamos botar aqui um intervalo. Nesse intervalo aqui, ó, presta atenção no que eu vou falar. Existem infinitos números que são racionais e infinitos números que são irracionais, tá? Isso é uma verdade. E ele diz aqui nesse item C que existe apenas um número irracional entre o 3 e o 4. Isso aqui é um item falso. Olha lá. Vamos para o item D. Entre dois números racionais distintos, existe pelo menos um número racional. Isso é uma verdade. Olha só, se você pegar dois números racionais, se você quer determinar um número entre esses dois racionais, é só fazer a média entre eles. Olha aqui, por exemplo, um exemplo bem rápido aqui. Ó. Na reta real, por exemplo, vamos pegar o número 1/2, tá? E o número 3/2.
Que número que está colocado exatamente aqui no meio? Só fazer uma média. Esse número x ele pode ser descoberto da seguinte maneira. O x é igual a 1 meio somado com 3 meios dividido por 2. 1 meio mais 3 meios, isso dá 4 meios. 4 meios é 4 sobre 2, que é 2. 2 sobre 2, o resultado é 1. Então, esse x aqui ó, é exatamente igual a 1. O elemento que está bem no meio, entre 1 meio e 3 meios. E assim vai, gente. A gente poderia colocar dois racionais e sempre entre dois racionais descobrir um outro número racional fazendo essa média aí. Ok? Então, olha só, a gente poderia descobrir um outro racional aqui, um outro aqui, sempre fazendo a média. Vamos ler a letra D de novo aqui. Ó. Entre dois números racionais distintos, existe pelo menos um número racional. Isso é verdadeiro. Entre dois racionais distintos, existem infinitos números racionais. Ok? E o item E porque é falso? A diferença entre dois números inteiros negativos é sempre um número inteiro negativo? Olha aqui um exemplo. Ó. Por exemplo, o menos 2, que é um número negativo, e o menos 5, que é outro número negativo. A diferença entre eles aqui, ó, a diferença entre eles, entre o menos 5 e o menos 2, dá quanto? Menos 2 menos o menos 5 é menos 2 mais 5. Aqui o resultado é 3. Então, a diferença entre dois inteiros negativos resultou em inteiro positivo. Diz que é sempre um inteiro negativo. Falso esse item também. Então, ficamos com a letra D como item verdadeiro. Quinta questão, Universidade Federal de Juiz de Fora diz assim. Define-se comprimento de cada um dos intervalos. AB, fechado em ambos. AB, aberto em ambos os lados. AB, aberto na esquerda e fechado na direita. AB, fechado na esquerda e aberto na direita, como sendo a diferença B menos o A. O que ele está dizendo é o seguinte, ele está definindo, um exemplo aqui, ó, que o comprimento de um intervalo, vamos botar, por exemplo, intervalo 2 a 7. Eu coloquei aqui, ó, fechado ou aberto, porque você viu que pouco importa isso aqui na definição. O comprimento é fazer o quê? B menos o A, ou seja, fazer o 7 menos o 2. Então, nesse meu exemplo, o comprimento desse intervalo seria 5. Ok? Vamos apagar aqui, ó. E vamos continuar vendo o que diz aqui, ó. Dados os intervalos M, N e P, o comprimento do intervalo resultante, parará e parará, é igual a quanto? Vamos lá, vamos copiar os intervalos aqui. Ó. Nós temos o intervalo M, que ele falou ali. Ó. O M, ele diz que vai do 3 até o 10, ambos fechados. Tá? Nós temos o intervalo N, que vai do 6 aberto ao 14 aberto. E nós temos o intervalo P, que vai do 5 fechado até o 12 aberto. Imaginando aqui, ó, retas reais, a nossa reta real, né? Que tem números reais. Vamos colocar os nossos intervalos aqui, ó. O M vai do 3 até o 10. Então, 3 fechado, 10 fechado. Vamos colocar o 3 aqui e o 10 mais ou menos aqui assim. Então, ele vai do 3 até o 10. Está aqui o nosso intervalo M. O nosso intervalo N, ele vai do 6 até o 14. Vamos colocar, o 6 está aberto, tá? E ele vai até o 14 também aberto. Então, do 6 ao 14 é o intervalo N. E por último, nós temos o intervalo P, que vai do 5. Nós temos o 5 aqui fechado, tá? O 5 aqui fechado. E vai até o 12 aberto. Vamos colocar aqui o 12 aberto ali. Aqui está o nosso intervalo P.
Cuidado seguinte, ó, os números 3, 5, 6, 10, 12, 14 estão seguindo uma ordem, tá? Do menor para o maior. Aí vamos à pergunta. Ó. O comprimento do intervalo resultante. Vamos fazer primeiramente M intersecção P. Vamos colocar aqui ó, o conjunto M intersecção P. Então, para isso, vamos desenhar aqui a nossa reta real e fazer o M intersecção P. Olha só, o M está aqui, ó. O P está em azul. A gente tem que pegar, então, os elementos que fazem parte do M e do P simultaneamente. Então, eles concordam comigo que eles estão nessa região aqui, ó. Concorda comigo? Que pega todos os elementos aqui, ó, e todos esses elementos aqui. Aqui está a intersecção dos dois. Olha só, o 5 pertence ao intervalo P e o 5 está aqui também no intervalo M. Então, o 5 está na intersecção. O 10 aqui está a bolinha fechada aqui em cima, pertence aqui. O 10 pertence aqui. Opa, o 10 também pertence à intersecção. Então, nós temos a intersecção aqui assim. Tudo bem? Vamos fazer agora P menos o N. O P menos o N, vamos colocar aqui a nossa reta real, aqui assim, números reais. O P menos o N, olha só, vai ser o conjunto P, o azul, tá? Que será tudo isso daqui. E nós temos que tirar o conjunto N. Olha só, o azul menos daqui para lá vai ser o quê? Ó? Nós vamos pegar o conjunto azul, que é o P, e vamos tirar daqui para a direita. Vamos tirar tudo isso daqui. O 6, reparem, é um conjunto aberto ali. Então, o 6 a gente não vai conseguir tirar aqui do conjunto P. O 6 permanece no conjunto P. Agora, toda essa parte direita aqui está caindo fora. Então, o intervalo vai de 5 até o 6 fechado, ok? Do 5, então, fechado, até o 6 fechado. Nós temos aqui, então, o P menos o N. E ele disse o seguinte agora, que é para fazer esse conjunto união com esse conjunto aqui. Então, fazendo a união desses dois aqui, ó, vamos colocar só o símbolo da união aqui, é a união entre o vermelho e o laranja, então, para a gente ter a resposta final. A união é pegar os elementos que estão em um ou no outro. A união, gente, reparem que vai ser aqui assim, ó. Nós temos esse pedaço aqui, ó, que está no conjunto P menos N, mas nós temos esse pedaço aqui que está lá em cima, ó, no conjunto M intersecção P. Então, estando em um ou em outro, pertence à união, bolinha fechada aqui, bolinha fechada aqui, e vai do 5 até o 10, ok? Então, nós temos isso aqui como resposta, olha aqui, ó, nós temos um intervalo que vai do 5 fechado até o 10 fechado. E ele quer saber o comprimento desse intervalo. Pessoal, o comprimento é dado pelo quê mesmo? Olha aqui, ó. Ele diz que é para fazer o B menos o A, ou seja, é o elemento da direita menos o elemento da esquerda. Esse aqui seria o nosso B e esse aqui o nosso A. Então, para fazer o 10 menos o 5, o comprimento desse intervalo, então, é 5. Alternativa correta, letra C. Ok?